Joe, beleza? Você está em Lumberjack Thor, eu sou o Thor e hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu sou muito fã, que é essa aqui, o serrote japonês. Nesse vídeo eu vou te apresentar o que é essa ferramenta, para quem não conhece, os modelos que tem, o que dá para fazer com ela e quem sabe vocês terminem esse vídeo encantados como eu sou com esse brinquedinho aqui. Já curte o vídeo aqui para dar uma força pra gente e compartilha com seus amigos e a sua família e todo mundo que você conhece. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo? E por que o serrote japonês é tão bom assim? Primeiro, diferente do serrote convencional, o serrote tradicional a gente utiliza ele cortando ele quando empurra, quando faz o movimento de empurrar a lâmina. O serrote japonês é o contrário, é o oposto, é quando você puxa. O que isso faz na prática? Bom, para você empurrar, você faz muito mais força do que puxar. E sempre tem aquela questão da lâmina ser flexível. Então é mais fácil da lâmina entortar enquanto você está empurrando do que quando você está puxando, que ela estica. Outra coisa, o corte dele é mais fino. A linha do corte dele é mais fina, então agride menos a madeira. Então o corte fica bem mais limpo. E é impressionante realmente o quanto fica limpo um corte feito com um serrote desse. E por fim, uma outra característica que eu acho bem interessante também é justamente aqui no cabo, na pegada. Porque no serrote tradicional a gente tem aquela pegada assim, né? Não tem outro jeito de você cortar senão esse. Esse aqui não. Pelo cabo dele ser dessa maneira, eu posso segurar com uma mão, eu posso segurar com as duas mãos, que normalmente inclusive os japoneses seguram dessa maneira, o corte assim. Então ele é muito mais prático, assim, a posição que eu fico é melhor para eu cortar, né? Fico mais confortável, consigo trabalhar melhor o movimento e isso faz bastante diferença. O serrote japonês ele é dividido em algumas categorias. Tem várias, mas essencialmente 3 são as mais importantes. E dentro dessas categorias tem vários modelos, como a gente vai ver aqui. Esse que eu estou segurando aqui é o Ryoba. O Ryoba é um dos mais comuns de encontrar, é um dos modelos mais famosos que tem. E uma das razões disso acontecer é que ele faz muitos cortes diferentes. Uma mesma ferramenta faz cortes, quase todo tipo de corte. Ele corta tanto no sentido do veio, como contra o veio. E ele essencialmente faz todo tipo de corte. Dá para ficar só com ele? Dá para ter só ele? Dá. Mas também assim, justamente uma coisa que é boa em tudo não é excelente em nada. E isso acaba pegando um pouco aqui. Ele tem a lâmina muito flexível. Muito flexível. Então, é bem comum os cortes não saírem tão retos assim com ele. Exige bastante prática para você cortar bem retinho com ele. Esse é um problema. Outro problema também, assim, para acabamento, para você tirar um excesso de madeira, uma cavilha, alguma coisa assim, ele até faz esse corte, só que ele vai riscar também a madeira, com certeza. Mas ainda assim, eu diria que ele é um excelente serrote de entrada. Então, se você quiser comprar um e tiver na dúvida compre esse aqui, que você vai conseguir fazer um pouco de tudo. Avançando aqui para o outro modelo, que é bem comum também, outra categoria, aliás, é esse aqui. Esse aqui é o Kataba, ou Katabá. Cada lugar fala de um jeito. Ele também, assim, é bom para fazer principalmente cortes longos. Por quê? Porque ele tem essa lâmina aqui limpa atrás e ele tem um corte bem retinho aqui. O que acontece? O Ryoba, os dentes dele faz isso aqui. Por isso que às vezes ele não tem um corte tão perfeito. O Kataba já é um pouco mais fechado aqui, então já sai um pouco mais limpo. E ele tem também essa costa aqui no cabo dele, que não é tão grande, mas ela dá um pouco mais de firmeza na lâmina. Então é um pouco mais difícil do corte sair torto no meio do caminho. Ele segura melhor o corte reto. Ele também é um serrote que faz quase todo tipo de corte.
Dentro dessa categoria, assim como nas outras, existem vários tipos de lâmina. Esse aqui é uma lâmina universal, ela serve para cortar tanto no sentido do veio como contra o veio. Porém, tem lâminas específicas para cortar contra o veio, no sentido do veio, madeira dura, madeira mais macia, enfim, tem vários tipos de modelo dentro aqui dessa categoria. Outro modelo, e esse é o meu xodó, é esse aqui, que é o Dozuki. Eu tenho um aqui de uma lâmina de 150 milímetros, é um modelo pequeno, mas tem maiores também. Essencialmente o Dozuki ele é especificamente feito para você fazer encaixes na madeira. E por quê? Ele tem essas costas aqui, ó. Você vê que no Catawba tem a costa, mas ela é pequena, né? No Dozuki ela é bem grande, a lâmina dele é bem firme, ela é bem firme mesmo. Então o corte dela talvez seja o mais reto possível que tenha dentro dos serrotes japoneses. Por isso que ela é muito utilizada para encaixe, para você fazer encaixe na madeira, porque você precisa de bastante precisão. Outra coisa, que o corte dela é bem fino aqui. Não agride a madeira e o risco que vai fazer bem fininho mesmo. Assim. Então é outra razão pela qual é usado bastante para isso. E por que a gente não utiliza ele tanto para fazer um corte tradicional, geral, por exemplo, sei lá, serrar isso aqui ao meio? Pelo seguinte, justamente por ele ter essas costas aqui, ele tem um limite de profundidade de corte. Então quando a madeira atinge essas costas, ele começa a não cortar tão reto mais, porque ele naturalmente vai, se ele está reto aqui, ele naturalmente vai começar a inclinar por conta dessa peça aqui. Aí o corte vai sair torto. Essa aqui que eu tenho, ela corta, se eu não me engano, até 3,5 cm. Mas tem outras aí de 5, 7 centímetros. E por fim, dos que eu tenho aqui, uma categoria extra, digamos, é esse aqui, que é o Flush. E para que ele serve especificamente? Ele tem uma função muito específica, o Flush, que é dar acabamento em cortes. Vocês até já viram em outro vídeo, normalmente eu tapo os buracos de parafuso com cavilha. Porque para ficar um acabamento mais interessante. O problema é que assim, essas cavilhas para você cortar com outros serrotes, eles riscam a madeira e não fica legal. Eu até separei um exemplo aqui, que a gente vai ver depois, onde eu coloquei aqui 3 cavilhas, ó, e aí eu vou cortar com o Ryoba e com ele, para a gente ver a diferença. Então esse serrote ele é especificamente para esse tipo de corte, para esse tipo de acabamento. Por quê? O dente dele é reto, os dentes dele são retos, então ele não corta a madeira que está abaixo dele, ele não risca a madeira, e ele é bem flexível. Então eu consigo cortar assim, por exemplo. Ó. Não preciso ficar no nível da madeira, na altura da madeira, onde é bem fácil eu, sem perceber, inclinar o serrote um pouco. Eu posso só pressionar ele na madeira e cortar dessa maneira. Um detalhe importante é que assim, quando a gente começa a serrar com esse tipo de serrote, ele realmente faz um corte muito limpo, muito preciso e tal. Porém, como a lâmina é flexível, é bastante comum o corte ir ficando torto ao longo do caminho. Você começa reto, de repente o corte faz isso aqui, ó. Tá assim, de repente faz isso, faz isso. Isso realmente acontece, principalmente porque a lâmina ela é flexível e também por conta do jeito que a gente corta. Porque que acontece? Muita gente costuma cortar assim, ó. E quando você faz esse movimento com o ombro, você já está mudando aqui o ângulo da lâmina. E aí isso vai refletindo no corte. Qualquer mudança de postura que você tem durante o corte vai refletir na lâmina. E vai refletir no corte final. Então tem algumas coisas que dá pra gente fazer para cortar melhor. Existem alguns gabaritos para isso, que eu posso fazer se vocês quiserem. Deixem nos comentários que num vídeo futuro eu mostro, faço alguns. Mas ainda assim, apesar dos gabaritos, eu sugiro que você treine primeiro. Eu separei algumas madeiras aqui para a gente fazer cortes com todos eles e eu também vou explicar um jeito de você praticar para ir melhorando os cortes seus com o serrote japonês. Vamos lá? Aqui vai um exercício que você pode fazer na sua oficina, na sua casa, enfim, para praticar os cortes aqui para você aos poucos ir acertando o alinhamento deles. O que você vai fazer? Primeiro, pega um pedaço de madeira, de preferência uma mais grossa assim, e de preferência pinos. Por quê? Porque é uma madeira mais macia e é uma madeira que corta um pouco mais fácil. A gente vai fazer alguns riscos
mais ou menos até a metade da madeira aqui. Não precisa ser muito preciso aqui, mas mais ou menos isso. Então a gente pega aqui, faz 1, 2, 3. Enfim, fiz vários aqui, mas aí a quantidade que você for fazer, você que decide aí. Feito isso, eu vou virar aqui a madeira e aí eu vou fazer os riscos também aqui, nessa mesma face, acompanhando eles. Como que eu vou fazer isso? No caso aqui eu vou usar um esquadro 3D, mas dá pra fazer com o próprio esquadro comum, mesmo até com a régua. Beleza, ó, então agora a gente tem tá riscado aqui e a partir daqui a gente vai começar a praticar os nossos cortes. Eu já fiz aqui o travamento da nossa madeira, agora eu vou começar a fazer os cortes. Para fazer esses cortes eu vou usar 2 serrotes aqui. Eu vou começar com o Ryoba e depois eu vou fazer alguns com o Kataba também. Mas vamos começar com o Ryoba. O Ryoba, como é um corte na transversal, um cross-cut, a gente vai utilizar esse lado que tem os dentes menores aqui. Aí, algumas dicas. A primeira delas é assim, o grande segredo de você cortar reto é você acertar logo no começo do corte. Por quê? Normalmente a lâmina tende a seguir aquele caminho até o final. Pode acontecer dela desviar por algum motivo, mas normalmente segue nisso. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, posiciona bem aqui, retinho, tenta ajustar mais ou menos com o olho, e aí você põe aqui seu polegar encostado na lâmina, e aí você dá na transversal, na diagonal aqui, mais ou menos num ângulo de 45 graus, um primeiro corte bem suave, só para a lâmina entrar. Entrou? Legal. Um jeito de você ver se ele está bem alinhado aqui, e é por isso que a gente fez 2 riscos, é para ver o seguinte: se nesse corte na diagonal que você fez, ela cortou tanto a linha que está em cima, quanto a linha que está aqui embaixo. Se cortou, você está certinho no seu corte. Feita essa primeira entrada aqui da lâmina, ela já aprofundou um pouco, eu vou segurar com as 2 mãos, como eu falei. Tem como cortar com uma mão só, mas eu prefiro utilizar as 2, porque eu consigo manter ela reta de um jeito que consigo pôr um pouco mais de pressão. Outra coisa, procura segurar mais ou menos da metade do cabo para baixo. Por quê? Se eu seguro aqui em cima, eu boto muita tensão na lâmina e pode ser que ela vire em algum momento. Então aqui eu consigo manter ela mais reta. Até porque o corte do serrote japonês ele é bem suave. Você não precisa se preocupar em pôr muita força nele, porque não tem necessidade. Então a gente fez aqui o primeiro corte. Vou começar a avançar aqui. Eu vou aproximar aqui com a câmera para vocês verem, mas ó, ficou exatamente alinhado aqui dentro dos riscos que a gente fez. Só seguindo essas orientações. Eu deixei por último o das cavilhas. Esse aqui. Por quê? Esse aqui é o mais delicado de todos, porque tem 3 maneiras de remover a cavilha com serrote japonês. Porém, só uma fica realmente impecável. Eu separei as 3 maneiras aqui e vou fazer primeiro com o Ryoba. O Kataba, na verdade, eu nunca utilizei para isso, mas me indicaram para essa atividade. Então eu vou descobrir junto com vocês qual que é a eficiência dele para esse tipo de corte. E por fim, o flush, que ele realmente é feito para isso, então a gente vai ver como que funciona os 3 agora.
Bom, vocês podem ver aí aquilo que eu falei, ó, o primeiro corte feito com o Ryoba, ficou todo riscado aqui. Isso aqui não sai lixando, esse tipo de marca fica na madeira, então não acho que seja indicado. Com o Cataba, foi a primeira vez que eu cortei, eu confesso que eu me surpreendi bastante, assim, ele marcou um pouco, não ficou de todo ileso aqui, mas ele faz um bom corte, tá? Assim, passando o dedo aqui no do Ryoba, você vê que ainda ficou uma pequena elevação aqui na cavilha, aqui tá bem liso. Mas assim, o acabamento que o Flush dá é incomparável. Tá lisinho aqui, não marcou a madeira, tá impecável o corte dele. Então, para esse tipo de trabalho, eu ainda assim recomendo o Flush. Galera, é isso. Eu mostrei para vocês aí como cada um funciona. Temos aqui alguns exemplos. Nosso guia, eu vou inclusive aproveitar para praticar um pouco. Cortamos madeira macia, madeira dura, cavilha, enfim. Usamos de todas as maneiras possíveis aqui os serrotes que a gente tem. Espero que tenha deixado esclarecido para vocês o que é essa ferramenta, o poder dela, o que ela pode fazer para você na sua oficina. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Eu vou deixar linkado, ou aqui nos cards, ou embaixo, que eu não sei ainda, um vídeo dos empoeirados que eles fizeram há mais ou menos um ano atrás, uma live na verdade, que é praticamente um seminário sobre o assunto. Então, provavelmente alguma informação que eu deixei passar aqui vai estar lá com certeza. E acredito que seja isso. Então, se você gostou, por favor, deixa seu like aqui, se inscreva nas minhas outras redes, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima, tá bom? Aqui é o Thor falando tchau!